Maratona de Arte e Cultura, diretamente aqui da Livraria Expressão Popular, Armazém do Campo. Cola com nós, chega com nós. E o mais legal da Maratona de Arte e Cultura é que ela acontece nesse espaço que é muito vivo, né? A Livraria Expressão Popular, no Armazém do Campo. Aqui as pessoas estão se movimentando, aqui temos artistas, ativistas, e é isso que a gente acredita. Cola com a gente, chega com a gente. E hoje estamos aqui com Laura Macoriello, diretamente de Santo André agora, porque nasceu em São Bernardo, no feudo de Rude Ramos. No feudo, exatamente. E Laura tem uma trajetória muito bonita e muito inspiradora também, porque Laura vem de várias experiências na vida, cai nas letras, na pedagogia, e ela tem esse trabalho lindíssimo, que é essa publicação Rock para Pequenos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro em si, né, que tem 3 volumes do Rock para Pequenos, também tem o Cinema para Pequenos, né? Isso. Mas o quanto tudo isso tem a ver com uma estratégia, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, me parece uma estratégia muito bonita e muito poética que Laura desenvolveu de diálogo com a filha, né? E ela partilha isso com o mundo quando transforma em publicação.
E acho que é um pouco nesse sentido que eu vejo o seu trabalho, sabe, Laura? Fiquei pensando muito sobre o quanto nós vemos, né, a geração X, a geração ali dos millennials, falando do quanto tem uma dificuldade de diálogo com a geração Z, né, com os mais novos. E a galera que está em outras culturas, né? Enfim, o mundo gira muito mais rápido hoje. Mais rápido. Então, uma dificuldade de diálogo entre pais e filhos. E me parece que você criou uma estratégia de comunicação com a sua filha que é partilhada com o mundo agora, mas é isso, assim, o quanto esse desejo de comunicação cria um trabalho, porque no fundo o rock vem muito mais de você, né? Muito mais de mim do que dela. Ela, inclusive, hoje eu percebo que ela gosta muito de música brasileira. Não que eu não goste, mas na idade dela eu pouco ouvia. Eu e minha irmã, a gente ouvia muito em casa porque minha mãe ouvia, meu pai ouvia, mas eu cresci ouvindo pós-punk, punk, então não tinha muito a ver. E quando eu escolhi os personagens para escrever o livro, foram personagens que eu escolhi que eu gostava, né? E que talvez eu tivesse algum conhecimento maior para poder fazer as ligações que eu queria com os problemas que eu tinha, com as dificuldades que eu tinha na maternidade. Na maternidade. Tudo começou por causa disso. Eu comecei a escrever um blog onde eu falava das minhas dificuldades, das alegrias e tudo mais. E aí um amigo, um conhecido, tinha uma editora, e ele tinha uma editora voltada para música. Então ele queria lançar um livro infantil e ele me deu essa ideia. Ele falou: você não tem como escrever um livro infantil falando de música para criança? E aí eu acabei usando esse subterfúgio, assim, pegar as minhas dificuldades com os caras que eu gostava e juntei as duas coisas. Então, por exemplo, para falar do Elvis, eu falo que ele gostava muito de pentear o cabelo, por isso que ele tinha um topete maravilhoso, que as crianças precisam estar sempre com o cabelo bem penteado, que era uma dificuldade que eu tinha com a Olivia, ela fazia escândalos para lavar e pentear o cabelo. Então eu me aproveitei disso para conseguir fazer os textinhos, né? Como você viu essa receptividade? Porque também tem um hiato, né? Acho que é importante falar. Você publica esse livro, ele esgotou, enfim, né? Teve um... Né? Foi. Foi. Depois, 13 anos depois, você publica novamente, Consigo relançar ele. Relança. Quando mesmo? Foi agora. Foi agora em setembro. Que ele foi relançado. Fresquinho. Ele não mudou muita coisa, ele só tinha uma capa dura. E aí a gente resolveu fazer uma capa mais simples, até para ver se conseguia dar uma barateada, porque a capa dura deixa o livro, né, muito caro. Eu gostaria até que ele fosse um livro mais barato, mas infelizmente não tem como, né? Mas ele foi relançado agora, depois de 13 anos, eu consegui fazer com que ele fosse relançado. Bom, a sua filha também já não tem mais 3 anos, né? Então muita coisa mudou na sua vida, na sua relação com ela, mas também na receptividade de um público, no mundo, numa demanda. Sim. Eu acho que quando ele saiu a primeira vez, foi uma novidade. Não existia um livro que falasse sobre isso e que atingisse as crianças dessa forma. Além de ter passado 13 anos e tudo tá muito mais rápido do que na época, né? Eu acho que a gente tem uma bolha, né? Então essa bolha, ela ficou muito empolgada quando esse livro saiu. E aí foi espalhando para outros lugares. Hoje em dia eu acho que ele ainda tem um impacto, mas é um impacto diferente. Eu tenho amigas da minha filha, por exemplo, que quiseram comprar o livro, não conhecem ninguém que está no livro, ninguém. Talvez role uma curiosidade, aí vá procurar no Google, que é muito mais fácil, né? Mas quiseram comprar porque é da mãe da amiga. Então, ai tia, assina pra mim, sabe? Mas muita gente ficou muito feliz, principalmente os que eram pequenininhos. Eu fiz um relançamento numa loja de disco de um amigo lá em Santo André. E chegaram 2 meninas que hoje têm 16 anos e elas ganharam o livro quando foi lançado e elas eram pequenas também. E aí o pai levou elas lá, eu não as conhecia, para que eu pudesse autografar, porque elas ganharam o livro quando elas eram pequenas. E isso é muito legal, né? Ver que ainda é uma coisa que
que segue a vidinha delas ali de alguma forma. Claro, bem bonito, assim. E tem um ponto, né? A sua história de vida também, porque eu imagino você adolescente, roqueira, né? Isso pós-punk e tudo. E poder ter o livro ser um recurso de introdução a certos diálogos com a sua filha. Eu acho que de certa sobre forma... a sua vida também, Sim. né? O que a mamãe fazia, como a gente se divertia aos 16 anos. Então, tem no ABC Paulista. Tem algumas coisas que serão ditas apenas quando ela tiver 40 anos. 40 anos. Outras coisas, ela mesma pergunta. Ela tem muita curiosidade de saber, né? Eu acho a adolescência dessa geração agora, não sei, eu posso estar sendo até meio boba, mas eu acho meio sem graça, né? Porque a gente tinha mais aventura, tinha mais coisa para descobrir. E eles não, de casa para escola, né? O convívio social dela é dentro da escola, com os amigos da escola. Não tem aquela coisa da rua, eu conheço o cara da rua de trás, vamos sair todo mundo, vamos para algum... Eles não têm aonde ir, né? Eles não têm. Lá no ABC, quando eu era adolescente, a gente tinha vários lugares que a gente podia ir para ouvir música, para dançar, mesmo que fosse matinês. Eles não têm isso hoje. Eu acho isso muito triste, né? Porque eu acho que o resultado da gente adulto é muito do que a gente fez quando é adolescente. Né? Eles têm uma outra adolescência Eles têm uma outra adolescência. Um outro modo. E pra eles tá ok, porque, né, não... Sim. Tá tudo bem. Mas ela sempre quer saber... Ai, mãe, você bebia quando você tinha minha idade? E aí você tem que optar entre a verdade, né? E eu prefiro sempre falar a verdade. Bebia, mas tem que tomar cuidado, você tem que tomar uma água, né? Não deixa seu copo sozinho, hoje em dia é muito mais perigoso. Entre a verdade e a experiência, né? Já vai ali trazendo porque a experiência. Porque a pessoa vai beber, claro, a pessoa vai fazer coisas que você fez. Então é melhor que ela saiba as consequências já antes, né? Sim. Muito obrigada, Laura. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada.
Nós somos a Morro Fuji, somos uma banda do ABC Paulista. Estamos trabalhando nesse projeto desde 2019. E a gente está muito feliz de estar aqui na Livraria Expressão Popular, um lugar histórico, muito importante. E a gente está muito feliz de poder mostrar nosso som aqui. Hoje estamos aqui com a Lia Urbini, que é do campo das Ciências Sociais e trabalha há 10 anos na editora Expressão Popular do MST. E quero trazer um pouco aqui algumas questões, Lia. É muito interessante pensar o que é o MST, a importância dele no Brasil, historicamente falando, mas acho curioso, né? E eu entendo o motivo mas eu queria escutar de você sobre o porquê que o movimento tem uma editora, né? E a importância dele ter uma editora, publicar livros. Como o movimento, na verdade, o MST, ele tem como data fundante, né? O ano passado era para ser a comemoração de 40 anos do movimento, né? Então, dentro desse percurso, imaginam quantidade de ideias, tentativas, iniciativas dentro desse universo, né? E só a partir de 1998 é que a gente conseguiu, de fato, encampar essa iniciativa da editora e um pouquinho mais para frente da livraria. A gente, como iniciativa, assim, né, está situado nesse contexto mais amplo de aprofundamento do neoliberalismo, e de 98 é um ano marcado pela chacina de Eldorado, né, dos Carajás. E parte dessa tentativa de disputar o imaginário e conseguir que mais pessoas entendessem o porquê da luta pela terra e pela proposta de reforma agrária popular. Acontecia pelos jornais, já tinha Jornal Sem Terra, Revista Sem Terra, foi se consolidando essa compreensão de que era importante fazer formação interna, então ter mais materiais traduzidos em qualidade, com preço acessível, e também que muito da publicação dessa área pudesse sair dos próprios movimentos, né? Então, na verdade, a iniciativa de formação da editora não está somente com o MST, ela começa com o MST junto com a Pastoral da Terra, com Consulta Popular, um grupo mais amplo de pessoas, né? E organizações, mas desde o começo a ideia era isso, fazer uma editora em que fosse, desde sempre, a partir do MST, mas que também agregasse o conjunto de movimentos, né, atingidos por barragens. Tem uma centena de movimentos que contribuem com a gente para essa construção. Uma estratégia de circulação de pensamento. Isso. A gente está falando então, né? Você fala 98, começa então a editora. Isso. Quais são as linhas também de interesses, né, de publicações da editora? A gente costuma dividir internamente, isso não aparece necessariamente nas capas, porque aí são outras escolhas, né? Da livraria para fora, a gente vai vendo que tem as coleções, como qualquer editora, né? Então, coleção Nuestra América, tem uma série de coleções que vão separando os títulos de acordo com o projeto gráfico e os assuntos, né? Essas coleções também elas são subdivisões de os eixos que a gente chama, que aí são essas macro-organizações de temas. Então a gente tem o eixo pedagogia socialista, que também abarca literatura. Então, a gente coloca muita literatura brasileira, tem alguns textos que são traduzidos, Jack London, mesmo autores, agora a gente acabou de publicar um chileno, Baldomero Lillo, mas essa ideia da literatura da classe trabalhadora, junto com bastante debate da pedagogia socialista. Além desse eixo, a gente tem agroecologia e questão agrária, temos luta de classes e questões de conjuntura, e também clássicos do marxismo. E daí a gente contempla não tudo que a gente gostaria, mas são os eixos a partir dos quais a gente consegue colocar nossos títulos, né? E esses dois são publicações recentes. Isso, a gente tem, comentando sobre as coleções, né? Por exemplo, a gente tem o Clube do Livro, que foi uma iniciativa que a gente começou, vai fazer 5 anos, e que é uma ideia de
conseguir que um livro-chave chegue se você mora no Acre, em Rondônia ou no Rio Grande do Sul, em qualquer canto do país, vai ser esse o livro que chega, né? Um que a gente considera o primordial. E parte da ideia também é que com uma assinatura mensal, muita gente, a leitura ainda é muito concentrada, né, nas grandes cidades. E aí o custo que os assinantes pagam, que é predominantemente Sudeste, acaba custeando o envio. Então, o mesmo valor é aqui ou no Amazonas, só que a gente sabe quanto é um custo de um livro. Exato. Sim. Então, a gente consegue contrabalancear, priorizando gente que mora mais longe, né? Incrível, sim. Eu queria só que você comentasse também 2 pontos, assim, um que você falou dessa distribuição a partir do Clube do Livro, né? Mas como que é a distribuição além do Clube do Livro, se é possível ter uma distribuição? E eu faço essa pergunta porque nós estamos aqui na livraria, né? No Armazém do Campo. Claro. E também fico pensando, né? O movimento tem uma editora, tem uma livraria. Isso chega num ponto que é o contato com as pessoas, né? Então as pessoas passam aqui na rua, podem entrar, tem uma livraria, tem um café, tem o armazém, né? Com a mercearia. Claro. Isso também aproxima o movimento de uma outra maneira das pessoas, né? Com certeza, é outra das conquistas nossas, porque por muito tempo a gente não teve um espaço próprio. E isso faz muita diferença. Depois era um espaço próprio que não tinha café, não tinha cadeirinha, era o máximo que a gente conseguia. E era em São Paulo. E a gente, né, tradicionalmente é lido por população do campo, ribeirinha, quilombola, com outros grupos que às vezes vão demorar muito para conseguir estar numa frequência de vir para a cidade. Sim. Então é muito bom a gente ter esse espaço, porque a gente consegue garantir que estejam já representando comercialmente em alguns pontos centrais. Mas a gente também precisa, e tenta, né, ao longo desse tempo todo, garantir também essa circulação dos exemplares para além dessas redes. Uma das iniciativas que a gente teve, contou por muito tempo, hoje, por conta de questões mais amplas que a gente não consegue. Por exemplo, o Amazon, né, e esses grandes mundo do delivery, que foi mudando radicalmente o cenário até de preços e distribuição de mercadorias, né? Como isso às vezes impacta para a gente sustentar ali, conseguir, né, lutar de igual para igual, porque obviamente não é igual, né? Mas para a gente não ser sufocado. Claro. Mas assim, a gente tem uma estrutura que é de revendedores que são militantes, então que muitas vezes ganham a partir do livro que vende. Nos pontos de distribuição que a gente tem, a gente consegue sair um pouco da lógica mais comercial, que acaba ficando nas grandes cidades, e contar com esses espaços. Às vezes é a pessoa que contribui com o movimento, com o sindicato, e que colocou umas caixinhas na casa dela e que faz um grupo de zap. São iniciativas muito bonitas, assim, porque faz um grupo de zap na cidade ou no entorno para entregar um livro, sabe? Então, a gente conta também com muitas escolas do campo, que são iniciativas também bem antigas, mas que sempre tem que lutar a favor, né, dessas escolas que estão em áreas rurais e tal, para ter a biblioteca e ter periodicamente novos livros nossos circulando nesses espaços. Então a gente consegue, seja pelas bibliotecas, seja pela parte mesmo de venda, né, em eventos, congressos, ficar um pouco mais presente em espaços que às vezes não são os prioritários se a ideia fosse só o lucro, né? Mercado, só ter o dinheiro da venda. Tanto que tem muito assentamento às vezes que faz, assim, chega, né, um exemplar por livro, e aí o pessoal até faz um desafio, assim, a primeira pessoa que lê, assina, é a data, e passa para o próximo. E aí vai marcando quase como uma ficha de biblioteca, mas como um desafio. E aí, você também leu esse? Então, formas, né, de não necessariamente a gente ter essa coisa de que todo mundo precisa ter todos os livros, né, nas suas casas. Porque é uma lógica que vem muito da ausência de bibliotecas públicas que a gente tem. Sim, claro. Acaba que muitos professores, por exemplo, se não tem o livro na sua casa, não consegue, né, ter outro espaço próximo para você preparar sua aula, para fazer seus E as bibliotecas públicas que não conseguem ter renovação dos seus acervos. Exato. Né? Sim. Então são esses os desafios que a gente tenta suprir, assim, né? E sempre com bastante contribuição, né? Uma das políticas que eu acho importante frisar
é que a gente trabalha com doação de direitos autorais. Então, quem é publicado aqui pra gente, a gente não remunera, não tem porcentagem pela venda. A gente sabe que também são trabalhadores, obviamente também são explorados, mas a grande questão pra gente é, se você consegue ceder os direitos, você recebe em títulos, mas você, né, alguns exemplares para você mesmo vender, distribuir, mas que é a parte de colaboração para a gente conseguir também manter um preço de capa mais acessível e uma circulação mais ampla, assim, né? Lia, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Muito bom te ouvir.